Força, coragem, liderança. Houve um tempo em que essas características venceram batalhas, moldaram impérios e mudaram o mundo. Mas hoje parecem estar sob ataque. A masculinidade, antes vista como essencial, agora é chamada de tóxica. Como chegamos a esse ponto? Será que a teoria por trás dessa nova masculinidade faz sentido? O que significa ser homem no mundo de hoje? E no fim das contas, um mundo sem homens fortes é realmente um mundo melhor? Então bora lá, porque está começando o Pura Teoria. O que seria da humanidade se os homens não tivessem usado sua força bruta? Você pode não gostar da ideia, mas sem a força não teríamos passado da pré-história. Mas já vou avisando, a ideia aqui é mostrar como as características masculinas foram fundamentais para a nossa evolução, sem desmerecer a importância do papel feminino, que será abordado em outro vídeo. A sobrevivência dependia da força física para caçar, construir abrigos e proteger do grupo de predadores, principalmente as mulheres, que garantiam uma retaguarda e tanto. Os conflitos entre povos fizeram o homem aprender a se defender e criar instrumentos que ampliassem sua força. E assim fomos evoluindo a espécie numa seleção natural na qual vencem os mais fortes. Mas ser forte não era só questão de sobrevivência. Quem tinha mais força não só caçava melhor e protegia melhor, mas também assumia a liderança. E não demorou muito para que os mais fortes se tornassem os primeiros reis, chefes de tribos e generais. Foi assim que surgiram as primeiras sociedades organizadas. Quando os grupos cresceram, os conflitos aumentaram e a força precisou ser complementada com estratégia. Era preciso lutar, mas também pensar. Assim surgiram os primeiros grandes exércitos e, junto com eles, as primeiras táticas de guerra. No Egito, por exemplo, os faraós não eram apenas governantes, mas guerreiros. Ramsés II liderou batalhas pessoalmente. Na Grécia, Esparta levou essa ideia ao extremo, transformando toda a sua sociedade em uma máquina de guerra. Desde crianças, os meninos eram treinados para lutar. E na Roma Antiga, os generais, que voltavam vitoriosos, eram recebidos como heróis. Júlio César, por exemplo, não só comandou exércitos, como mudou o destino de Roma com a força e a inteligência de suas estratégias. E não foi só na guerra que a masculinidade fez história. Os maiores impérios também foram erguidos pela força do trabalho masculino. Construções colossais como as pirâmides do Egito, a muralha da China e o Coliseu de Roma só foram possíveis graças à resistência física dos trabalhadores da época. Séculos depois, na Revolução Industrial, foram os operários, a maioria homens, que ergueram as fábricas, cavaram túneis, construíram ferrovias e mudaram completamente a forma como o mundo funcionava. As mulheres entraram no mercado de trabalho porque eles estavam lutando na guerra. E mesmo no século XX e XXI, a força e a resiliência masculinas continuam desempenhando um papel importante. Mesmo com toda a tecnologia e modernidade, ainda são os homens que, na maioria das vezes, realizam os trabalhos mais perigosos, mais arriscados e mais exigentes fisicamente. E não foi só a força física, houve também a força de vontade, a resiliência, a disciplina. Homens que enfrentaram desafios e se recusaram a desistir, seja na batalha, na construção de cidades ou na exploração de novos territórios. Porém, algo mudou. Aquela masculinidade que construiu civilizações começou a ser vista como um problema. O que antes era considerado virtude passou a ser questionado. Como isso aconteceu? O que fez a masculinidade ser tratada como algo tóxico? Isso é o que vamos entender a seguir. Se por séculos a masculinidade foi vista como uma força essencial para a sobrevivência e o progresso da humanidade, como foi que de repente ela passou a ser encarada como um problema? Quando foi que ser forte, competitivo e líder virou algo negativo? Essa mudança não aconteceu de uma hora para outra. Ela foi construída pouco a pouco ao longo das últimas décadas até se tornar um discurso dominante na sociedade moderna.
No final dos anos 1960 e início dos anos 1970, o termo porco chauvinista ganhou popularidade, especialmente entre feministas da época. Ele era usado para descrever homens que acreditavam na superioridade masculina e expressavam essas crenças de forma aberta, seja por palavras ou ações. Muitas vezes o termo era direcionado a figuras de autoridade, como empregadores ou professores que perpetuavam atitudes sexistas e discriminatórias. O termo vem do nome de Nicolas Chauvin, um soldado francês do século XIX, cuja lealdade extrema a Napoleão Bonaparte acabou virando sinônimo de patriotismo exagerado e irracional. Com o tempo, o chauvinismo passou a ser associado a qualquer crença de superioridade de um grupo sobre outro, e foi daí que surgiu o chauvinismo masculino ou porco chauvinista, a ideia de que os homens seriam naturalmente superiores às mulheres. Já o termo masculinidade tóxica começou a circular com mais força nos anos de 1980, impulsionado pelo movimento mitopoético, um movimento focado em explorar e redefinir a masculinidade por meio de mitos, histórias e rituais. Ele foi popularizado por autores como Robert Bly, em seu livro Um Livro sobre Homens, que se tornou um marco do movimento. E que tal você fazer um movimento para curtir o vídeo agora mesmo? A ideia central desse movimento mitopoético é que os homens modernos perderam a conexão com arquétipos masculinos profundos e significativos, muitas vezes encontrados em mitos e lendas antigas. O movimento busca resgatar esses arquétipos para ajudar os homens a se reconectarem com suas emoções, espiritualidade e papéis na sociedade, promovendo um equilíbrio entre força e sensibilidade. Inicialmente, o conceito descrevia comportamentos masculinos exacerbados, como agressividade descontrolada, repressão emocional extrema e a crença de que um homem nunca deve demonstrar fragilidade. O objetivo era fazer com que os homens refletissem sobre esses padrões e encontrassem formas mais equilibradas de expressar sua masculinidade. Só que com o tempo a ideia foi se ampliando e sendo distorcida, como se tivesse sido misturada com os conceitos de chauvinismo, o que é um erro. A masculinidade tóxica se refere a comportamentos masculinos exacerbados que podem prejudicar tanto homens quanto a sociedade. O chauvinismo sempre esteve ligado à dominação e à desigualdade de gênero. Foi a partir dessa confusão que a masculinidade tóxica virou um rótulo negativo, usado de forma generalizada para descrever qualquer traço masculino mais marcante. Em vez de um conceito claro e objetivo, a masculinidade tóxica passou a ser utilizada de forma indiscriminada, tanto no cotidiano quanto no meio acadêmico, gerando debates acalorados e muitas vezes conflitos. Assim, qualquer traço masculino mais tradicional acaba sendo colocado no mesmo pacote de comportamentos realmente problemáticos, como machismo e agressividade descontrolada. E isso já apresenta seus efeitos negativos. Para alguns, qualquer atitude masculina já é considerada tóxica. Para outros, a tentativa de redefinir a masculinidade está criando um problema ainda maior: a perda total de referências sobre o que significa ser homem. E as consequências já são alarmantes. De repente, aquilo que antes era considerado virtude passou a ser demonizado. Um homem que busca liderança no trabalho é visto como autoritário. Um homem que se impõe numa discussão é acusado de agressividade. Um homem que se esforça para ser um provedor é chamado de antiquado. Até mesmo o instinto natural de proteger sua família passou a ser questionado. O discurso de que homens não choram, que realmente poderia ser um problema quando levado ao extremo, foi transformado em uma justificativa para desmantelar completamente qualquer comportamento associado à masculinidade tradicional. Essa visão de que a masculinidade tradicional deve ser desconstruída tem raízes com movimentos sociais e acadêmicos que interpretam o mundo sob uma ótica marxista. Para essas correntes, o patriarcado seria uma estrutura de poder opressiva, onde os homens ocupam posição de privilégio às custas da desigualdade. A masculinidade tóxica, nesse contexto, seria uma ferramenta desse sistema, usado para manter normas rígidas de gênero que alienam os homens de suas emoções e reforçam relações desiguais. Movimentos feministas e teorias de gênero passaram a questionar e resistir a esses padrões,
propondo uma redefinição da masculinidade que se encaixa melhor em uma sociedade mais inclusiva. A mídia, a cultura pop e até mesmo o ambiente acadêmico passaram a promover a ideia de que o modelo tradicional de homem estava ultrapassado e que o novo ideal seria um homem mais sensível, menos assertivo e, de preferência, menos masculino. A ideia de que os homens deveriam ser mais vulneráveis e menos dominantes começou a ser incentivado como se fosse o único caminho possível para um mundo mais justo. Mas será que essa mudança realmente está trazendo benefícios? Os dados mostram um cenário preocupante. Nunca houve tantos homens em crise de identidade como agora. O índice de depressão e suicídio disparou nas últimas décadas, e os índices são maiores entre o sexo masculino, como aponta um estudo descritivo do Ministério da Saúde entre os anos de 2010 a 2019. Entre os homens, a taxa de morte por suicídio em 2019 foi de 10,7 por 100 mil, enquanto entre as mulheres o número foi de 2,9. Adolescentes foram os que mais tiraram a própria vida no país, passando de 606 mortes em 2010 para 1.022 em 2019, uma elevação de 81% no período. Os indicadores de 2020 em diante não foram analisados por causa da pandemia, evento que pode alterar o comportamento da população em relação ao suicídio. Pesquisas também apontam que os homens são os que mais sofrem com solidão, com falta de propósito e com dificuldades emocionais. O número de jovens sem ambição profissional ou sem interesse em construir uma família cresce ano após ano. Além disso, existe um outro problema que pouca gente menciona: o vácuo deixado pela ausência da masculinidade tradicional. Se os homens não lideram mais, quem assume esse papel? Em momentos de crise, são justamente os líderes fortes e resilientes que fazem a diferença. Mas se esses homens estão sendo desencorajados desde cedo a assumir esse papel, o que acontece com a sociedade? A masculinidade sempre teve seus excessos, como qualquer característica humana. Mas será que apagar a masculinidade é a solução? Será que um mundo sem homens fortes, sem líderes, sem protetores, é realmente um mundo melhor? O que você acha que acontece quando uma geração inteira de homens cresce sem aprender a lidar com a pressão, sem desenvolver a disciplina necessária para superar obstáculos, sem entender a importância de assumir responsabilidades? O resultado já pode ser visto: homens apáticos, inseguros, com medo de se posicionar e sem propósito na vida. A sociedade moderna, que tanto pediu por homens mais sensíveis, parece não saber o que fazer agora que eles estão aí. E há uma questão ainda mais crítica: será que esse novo modelo de masculinidade realmente funciona em tempos difíceis? Se uma guerra estourasse amanhã, se uma crise global exigisse sacrifícios extremos, quem estaria preparado para agir? A história já mostrou repetidas vezes que momentos de dificuldade não pedem homens fragilizados, mas sim homens fortes e preparados para lidar com a realidade. Isso não significa que os homens devam voltar a um modelo ultrapassado no qual são proibidos de demonstrar sentimentos ou devem viver apenas para o trabalho. O equilíbrio é importante. O que precisa ser resgatado é a noção de que a masculinidade por si só não é um problema. Ela pode ser expressa de diferentes formas, mas sem abrir mão de sua essência: a força, a coragem, a liderança e o senso de dever. Afinal, a sociedade realmente precisa de menos homens dispostos a enfrentar desafios? Precisa de menos pais protetores? Menos líderes confiantes? Menos trabalhadores dedicados? Ou será que precisa de mais homens que saibam equilibrar suas emoções, mas sem perder aquilo que os torna verdadeiramente masculinos? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro não só dos homens, mas de toda a sociedade. E aí, você tinha visto a masculinidade sob essa perspectiva? Deixe sua opinião aí nos comentários e aproveite para se inscrever no canal. E se você quiser saber por que o teste de DNA de Jack o Estripador está sendo contestado, o que pode fazer com que o assassino continue sem sua identidade confirmada, clique no vídeo que aparece aí na tela e eu te espero lá. Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!